Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Crédito com carência de até 12 meses. No Fala Carlão de hoje, a gente acompanha direto do COSAG na Fiesp um panorama sobre a situação da segurança alimentar no mundo. É só aqui no seu programa Fala Carlão. Quais são os desafios, e eu acho que devem ser muitos desafios aí para a gente manter a segurança alimentar no mundo? Eu acho que quando você olha ao redor do mundo, o tipo de problema que tipicamente países com problema de segurança alimentar enfrentam são problemas como conflitos, Você tem em várias partes do mundo conflitos que são guerra civil, separatismo, esse tipo de coisa. E conflito em qualquer região, obviamente, tira qualquer capacidade da economia funcionar, até provoca migração, porque pessoas estão em perigo. Então, isso é uma grande causa de insegurança alimentar, porque acaba com a economia e provoca migração. E acima disso, e às vezes junto com isso, você tem acontecimentos como episódios de clima que não é favorável para a agricultura, ou seja, seca principalmente, e em terceiro lugar, você tem choques econômicos, que olha a situação hoje em dia, a inflação, que é a inflação global. Então, nesses países pobres, estão sofrendo muito, já com pouco recurso para gastar e os preços subindo vertiginosamente. Então, esses são três grandes desafios para esses países que estão já frágeis em termos de segurança alimentícia. Afinal de contas, é o seguinte: qual é o papel do Brasil na solução desses problemas? Você trouxe alguns problemas, né? Eu escutei você falando, por exemplo, do tema de desperdício. Eu acompanho isso porque viajo muito pelo Brasil e é comum ver grãos, as estradas lotadas de grãos caindo do caminhão. E esse número é um número assustador. Eu queria que você me falasse um pouquinho desses desafios aí. Eu acho que, em primeiro lugar, vamos destacar que acima que aqueles problemas que têm sido problemas para muito tempo para muitos países. Acima de tudo isso, agora a gente tem a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que está apertando ainda mais, especialmente o mercado de grãos e mercado de óleos vegetais. Então, isso é um mercado em que o Brasil já tem um papel enorme e importante como exportador de soja, exportador de milho. Então, numa situação em que você tem uma falta de oferta por causa de o que está acontecendo pela guerra, então você tem preços altos e normalmente a solução para preços altos são preços altos mesmo. Você tem incentivo na parte de produtor de produzir. Mas hoje em dia produzir é complicado também, porque os insumos são caros, então você precisa de muito mais capital de giro, tem que gastar muito mais dinheiro para produzir lá em frente. Aqui está todo mundo te apertando aqui, plano safra de guerra, e você trouxe uma mensagem de otimismo. Eu queria que você refizesse a sua fala aqui um pouquinho, um resumo de quais foram as notícias que você trouxe para nós. O assunto aqui era segurança alimentar, né? Então nós frisamos que o Brasil é o principal player, já é o principal player da segurança alimentar do mundo, porque é o maior exportador líquido de alimentos, e que nós temos que reforçar essa posição. Falamos também um pouco sobre o Plano Safra, né, que apesar de estar um pouco, vamos dizer, enrolado, nós vamos chegar já temos dinheiro bloqueado, precisamos fazer reajustes orçamentários para que o Plano Safra possa fluir na safra 21 e 22, acabar a safra 21 e 22 e começar bem a safra 22 e 23. E falei um pouco também de uma mensagem econômica. O nosso PIB trimestral saiu a 1%, acima das expectativas de mercado, que era de 0,5%, e acima das próprias expectativas do governo, que era de 0,8%. Com isso, acho que nós afastamos o perigo de recessão esse ano, apesar de todos os problemas que o mundo vem ocorrendo. O Brasil e o produtor rural brasileiro têm dado fortes mostras de robustez e
de que somos fortes e vamos continuar alimentando o mundo. E a gente fez um plano safra aí do ano passado, que era com uma Selic de 2,5, e estamos entrando no plano safra agora com uma Selic de 2,5. Como é que isso impacta tudo isso? E vocês já estão preparados para dar uma ótima resposta em relação a isso? Estamos nos preparando, vamos dar uma resposta temporalmente. O aumento da Selic realmente acabou prejudicando muito a nossa execução orçamentária, porque como o produtor paga a taxa fixa, quando a Selic sobe, a diferença o governo tem que buscar lá no orçamento. E isso fez com uma exaustão dos recursos orçamentários, mas nós já estamos recompondo e o produtor rural pode esperar uma safra com bastante limite de crédito para 22, 23. Quer dizer, a gente pode esperar o tal plano safra de guerra que o Roberto Rodrigues te pediu aí? Olha, acho que de guerra a gente não está em guerra, mas vai ser um plano safra bastante robusto e vai prover bastante financiamento para que o Brasil mostre a que veio, mostre que nós somos realmente o principal player na segurança alimentar do mundo. Nós precisamos de um plano de guerra, um plano de safra de guerra, né, ministro? Claro, tem guerra no mundo. Então, olha, segurança alimentar, as pessoas pensam que é uma expressão idiomática. Não é. Segurança alimentar, Carla, você sabe, já falamos isso 500 vezes. É a única segurança de estabilidade política e social de uma nação. A gente já falou isso aqui, um homem com fome é um homem bravo, mas uma mãe com filho com fome é muito mais brava. 1 milhão de mães com filho com fome derruba o governo. Sim. Primavera Árabe está pertinho de nós, isso aconteceu já. Então, segurança alimentar é a estabilidade social e política de um país. O mundo está com problema de segurança alimentar. E o Brasil pode ajudar a resolver esse problema. Nós podemos fazer uma safra de 320 milhões de grãos e vira carne, vira proteína. Então podemos ajudar o mundo. Isso melhora a imagem do Brasil lá fora, está um pouco estragada, injustamente, mas está estragada. Então nós podemos mostrar ao mundo que de um ano para o outro aumentamos a produção em 10, 15, 20%, diminui a inflação de alimentos, garante segurança alimentar para o mundo inteirinho e o Brasil cria uma imagem generosa. Agora, vamos fazer o seguinte, o senhor já esteve lá e o senhor fez questão aqui de apertar o nosso secretário aí do Ministério da Economia. Que é bom sujeito. Que é um bom sujeito. Mas assim, como fazer? Vamos partir vamos partir do pressuposto que é o senhor que vai dar a canetada. O que tem que ser feito? Bom, aí tem vários mecanismos. Um deles é aumentar a exigibilidade bancária do setor privado. Né? O setor privado hoje, você sabe, o depósito à vista nos bancos, 25% do depósito à vista pode ser aplicado no crédito rural ou é esterilizado no Banco Central. Então os bancos preferem aplicar no crédito rural. Aumenta isso. Aumenta isso. Parece mais dinheiro. Não só nos bancos, na poupança rural também. Você pode aumentar a participação do poupança rural no crédito rural. Tem que diminuir o spread bancário dos bancos. Então, esse plano de guerra não é um plano do governo, não. É um plano dos bancos, das tradings, da indústria de alimentos, da indústria de insumos, dos importadores de insumos, das cooperativas agropecuárias, da entidade de classe, da academia e do governo. Todo mundo tem que estar junto para que o Brasil tenha a condição de alimentar mais o mundo e ganhar uma posição melhor. Seguro rural. Fundamental o seguro rural. Por quê, Carlão? Se você aumenta muito a produção e não faz um programa de longo prazo, tem que ter acordo comercial. Sim. Mas vamos exportar mais? Mas eu quero ter um acordo comercial você para exportar mais esse ano e no outro que vem e no outro ano também. Senão você exporta muito esse ano, ano que vem a safra aumenta no mundo e nós ficamos de fora. E aqui do meu lado agora está o presidente executivo da ABIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, o João Dornelas, que falou aqui conosco. Ô João, obrigado pela sua presença aqui, viu? Ah, um prazer. Hoje tivemos uma reunião bastante densa, com temas muito importantes, não só para o Brasil, mas para o planeta, né, Carlão? Então acho que foi muito bom estar aqui. Pois é, eu já aprendi o seguinte, através do João, ele estava falando aqui, a indústria brasileira já exporta para 190 países, é isso mesmo? 190 países. Isso é um motivo de orgulho para o Brasil. Não é só para todos nós brasileiros, né? Porque 190 países significa que são 190 legislações diferentes, regulamentação diferente, que o Brasil, que a indústria brasileira de alimentos e bebidas, cumpre.
A gente exporta para países com muita restrição, restrições seja cultural, religiosa, e a indústria brasileira está lá, né? Então isso é muito, muito satisfatório. E a gente cumpre essa legislação. E dá para aumentar, né? Dá para aumentar. Você fala, mas 190? O que acontece, Carlão, aqui a gente exporta, por exemplo, carne, ou açúcares, ou chocolate, ou feijão para alguns países e podemos exportar mais produtos até para os mesmos países. Mas 190 países, só a FIFA chega mais do que a indústria brasileira de alimentos e bebidas. E aí você está falando, muitos ou talvez uma grande totalidade aliás, de tudo, a totalidade disso vem do agro. Vem do agro, tudo matéria-prima brasileira, né? Digamos que 60% do que o agro produz no campo, a indústria brasileira de alimentos e bebidas compra e produz aqui. Produz esses alimentos que depois nós exportamos para 190 países. Quando eu falo de 190 países, é produto industrializado, sem contar aquilo que o agro exporta, né? Pois é, a gente está sempre falando aqui, não, a gente precisa agregar valor, já 60% de tudo que a gente produz já é com valor agregado. Já é industrializado e dá para aumentar. Quando a gente fala que a gente gostaria de aumentar esse número, esse nível de exportação, é porque a gente traz... Você imagina, a indústria brasileira de alimentos e bebidas, em 2021, exportou 58 bilhões de dólares. Ela importa resinas, importa algum material de embalagem, algumas matérias-primas, que ficou na ordem de 5 bilhões. Então, 58 menos 5, o saldo da balança comercial da indústria de alimentos e bebidas é 53 bilhões de dólares, né? Cada 10% que nós conseguíssemos aumentar a exportação da indústria de produtos industrializados, a gente está falando mais ou menos de 80 mil empregos a mais gerados aqui no Brasil, e mais ou menos outros 3 bilhões e meio de dólares de saldo comercial na nossa balança comercial. Então, assim, todo mundo ganha. Eu queria que você fizesse um balanço aqui para o pessoal que não veio aqui nem pôde participar via Zoom. Bom, essa reunião foi motivada por um artigo do Roberto Rodrigues, que ele escreveu sobre segurança alimentar, a fome e a contribuição que o Brasil pode fazer para aliviar esse momento crítico que o mundo está vivendo. O Brasil tem potencial para aliviar e nós teríamos de aproveitar esse momento. Então, nós resolvemos fazer uma reunião que criasse essa motivação com os setores chaves do governo, que não é a agricultura, porque a gente sabe que a agricultura já apoia isso. Então, nós chamamos o economista-chefe do Rabobank, o Andy Duff. O Andy fez um panorama global da atual situação do mundo. Após o almirante Flávio Rocha, que é o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que falou, que também mostrou a preocupação que o governo tem, os planos que o governo tem, inclusive com o Plano Nacional de Fertilizantes, que eu tive a honra dele anunciar, fazer uma van premiere aqui no COSAG em fevereiro. Realmente é de enaltecer esse plano. E por fim, nós tivemos o Rogério Boeri, que é responsável pela política agrícola no Ministério da Economia. Sem o Ministério da Economia, nada acontece. Então, eu tenho certeza que o Rogério vai ser um advogado da nossa causa lá no Ministério, e eu acho que vai ser muito legal. E depois comentários dos nossos conselheiros, do Marcos Ian, que ele fez comentários muito relevantes e mostrou um caminho, do ministro Antônio Cabreira. Então, nós tivemos aqui também a presença da Maria Beatriz Millier, que é do Ministério do Meio Ambiente. E, mais uma vez, Carlão, agradecer você, o apoio que você dá ao COSAG, a divulgação que você dá ao COSAG. Isso é muito importante para nós. Ótimo programa, né, gente? Fazia tempo que eu não vim aqui na Fiesp. Eu espero que vocês tenham gostado também desse programa. E se gostou, deixa aí o seu like, o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você que está aqui na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu! Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Crédito com carência de até 12 meses.